Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Papo do Alto Pocket, falando sobre a vida com Cristo e religião. Meu pastor, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigada por partilhar essa palavra, esses ensinamentos com a gente. Nós que estamos aqui, tem gente nos bastidores, estamos sendo edificados com esse podcast. E eu espero que você também de casa esteja. E hoje eu queria falar sobre medo e temor. Né? Duas palavras aí que não sei se você sabe a diferença, mas nosso pastor vai explicar. Mas o que esse medo e temor em relação a Deus? Bom dia, boa tarde, boa noite também. Tenho que dar isso. Olá, minha saudação oficial. Obrigado, Ana, estar aqui com vocês. Eu vou fazer uso de uma passagem bíblica que a gente inclusive estudou, daquela mulher do fluxo de sangue, né? Do Marcos 5:25, fala: estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Aí a gente já sabe que ela tocou em Jesus, mas Senhor, quem me tocou? Aí a multidão te aperta, tal. A gente já conhece a passagem, né? Se você não conhece, leia aí Marcos capítulo 5, verso 25 a 34. Mas o final é que vai importar pra gente aqui. A mulher tocou em Jesus e ficou curada. Aí ele olhava ao redor, 32, para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula. Aí, olha o medo aqui. Amedrontada e trêmula. Ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse... Qual foi a primeira palavra que Jesus disse? Você lembra? Não? Filha. Filha. Você foi salva porque teve fé, vá em paz e fique livre desse mal. Observe bem, essa mulher não conhecia Jesus, ela ouviu falar, o texto bíblico diz ouvindo falar de Jesus, tendo ouvido, verso 27, a fama de Jesus. Quem conhece a fama de Jesus não conhece Jesus. Quem conhece a fama de Jesus tem informações sobre Jesus. Nunca bateu papo com ele, nunca sentou com ele para conversar nada. Mas ouviu falar. Jesus cura, Jesus perdoa. Mas você foi perdoado? Não, eu ouvi falar que ele perdoou. Mas tu foi perdoado? Não, mas esse pecado é grave demais. Quantas vezes eu vi gente que diz que pecou o pecado dele tão grave que ele se afastou da igreja? Não, Jesus não vai perdoar, não. Aí ele fica um período fora, purgando o pecado. Olha a religião aí. A religião. É a religião. Ele purga o pecado, ele se expia a si próprio, depois ele volta. E eu já vi muita gente desviada, fala assim: quando eu me libertar desse pecado, eu volto. Sim. Também um religioso. Quando eu parar de fumar. Quando eu parar de fumar, eu volto. Uma vez eu fui batizar uma pessoa e ele estava fumando. Aí ele falou assim: eu não posso batizar porque eu estou fumando ainda. Eu falei: batize que nunca mais fuma. Ele veio. Aí tomou aquele susto e falou assim: você acha que a nova criatura, a velha criatura, consegue se libertar de alguma coisa? Só a nova criatura, cara. Aí ele: era tão forte essa fala que ele teve que se refazer da fala. No mês seguinte veio e falou: eu aceito me batizar. Demorou para crer, de tão impregnada essa ideia. Se batizou, nunca mais fumou. Glória a Deus. Então, o que acontece? Essa mulher chega aqui com medo. Por que ela está com medo? Porque não conhece. Tem medo quem não conhece. Por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque quem teme não é aperfeiçoado no amor. Explica quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Puxa, como é que eu vou entender esse treco, esse texto? Não dá para entender. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor é Deus. Não está aperfeiçoado no conhecimento de Deus. Ele conhece tão pouco que tem medo. Ele conhece tão pouco que não crê. Ele conhece tão pouco que a sua fé não desceu às suas emoções. Então ele continua com medo do Deus que pune. Ele continua com medo daquele Deus que se vinga. E o pior, ele fica com a ideia de conta corrente, que é uma ideia religiosa. O que acontece? Ele é cristão, ele é filho, mas ele acha que Deus está contabilizando. Tipo assim... Crédito e débito. Ele está na 7ª vez que ele pecou. Tipo assim, ele pecou, ele já sabe até a cara que Deus fez. Falei: de novo você veio aqui. De onde você tirou esse de novo? Não, mas ele tirou de novo. Porque quando ele vai falar com Deus, Deus está lá. Diga! Na cabeça dele. De novo, o mesmo pecado. Como é de novo? Se Jesus, quando perdoa, esquece. É zero, não é o primeiro pecado. Para ele já pecou 250 vezes. Para Deus, ele nunca pecou. Porque toda vez que ele confessa,
Ele é perdoado e é esquecido. Nas profundezas do mar, está escrito em Miqueias 7, que ele lança os seus pecados na profundeza do mar, dos seus pecados jamais me lembrarei, Hebreus 10. Então ele está lá, Jesus não está com esse braço estendido assim, mas ele, quando conhece e anda com Jesus, ele começa a substituir o medo pelo temor. Aí depois eu explico o temor. Perfeito, meu pastor, maravilhoso isso, porque hoje a gente está vivendo uma geração de medo. Uhum. Hoje as pessoas ela têm medo de tudo. E é uma visão que acaba sendo da religião. Porque, por exemplo, às vezes eu falo assim, decepcionei a Deus. Não tem como decepcionar a Deus. Que Deus já sabe, né? Do que você é capaz. Ele sabe que somos pó. Então, assim, é a questão de você ter medo de Deus. Às vezes é você não conhecer quem você é. Também tem isso. Né? Você não sabe quem você é. Em Cristo. Em Cristo, porque assim... Eu sou amada, perdoada, mas quando eu erro, então assim, eu pequei. Então assim, quando eu peco, né? Eu pequei, então já tudo que Jesus fez pra mim já não vale mais nada. Porque eu fui errada. E não é assim. É tanto que como o pastor falou aqui, Deus não se lembra, né? Ele não lembra daquele pecado, então é um momento que você vai se aproximar mais do Senhor. Então, quando você se afasta, é uma marca da religião. É assim, eu não sou digna daquilo, ou então assim, eu estou me compensando por aquilo, eu estou me sentindo tão culpada daquilo que eu vou me separar. E quando eu me separo, já não estou mais tão culpada assim, porque fulano fez também. E aquilo, aí eu volto, aí vivo uma vida de... religião. Essa vida em torno da culpa, é uma vida escravizadora. E desculpa, mas a religião ajuda pra caramba a deixar a gente com culpa. Sim. Porque, em primeiro lugar, você tem pessoas muito boas do seu lado, pessoas heróis. Camarada nunca peca, Fernanda nunca peca, Nílios nunca peca. Então, assim, esse tipo de visão bizarra, que não faz sentido, ele não ajuda em nada e, ao contrário, ele induz a culpa. Né? Porque você se compara espiritualmente, sendo que você não conhece. Você devia já saber que o problema do ser humano está dentro do coração dele. Esse povo me arruma com os lábios, mas seu coração já faz falando de mim. Mas você esquece, porque você está vendo exteriormente, e religião é exterior. Vejam que grande o amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não os conhece, porque não o conheceu. Olha só, vede que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu Jesus, aí não conhece a gente, e ele não conhece a gente porque a gente é filho de Deus, como Jesus era. Jesus e nós somos exatamente a mesma posição com relação ao Pai. Ele nos fez filhos. O problema é que os lares estão tão destruídos que as pessoas não fazem ideia de como é que Jesus, o lar certo, como é que lida certo com uma criança. N vezes eu já eduquei meus filhos assim, mas eu vi lares hoje que educam correto, diz assim: meu filho, se você fizer uma besteira, não minta, porque se você mentir, você apanha. Aí o pai diz assim para o filho, mas o filho chega e diz: meu pai, quebrei a televisão. O pai morre por dentro querendo dar uma surra no filho, mas ele prometeu que se falasse a verdade não ia bater, não ia corrigir o filho, e não corrige. Então veja só, ele deixou de ser filho. Eu nunca ouvi falar de um pai que depois que o filho errou tirou o almoço. Eu nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar de pais que não têm dinheiro para dar almoço, ou nunca dão almoço porque são canalhas, porque são pessoas omissos. Mas porque o filho peca, ele tirou o almoço, eu nunca ouvi falar. E, no entanto, as pessoas constroem um medo de Deus como se Deus fosse tirar o almoço. Não, você não vai tomar café porque você pecou. E as pessoas agem como se estivesse com fome. Não tomei café porque Deus me puniu. Eu já vi gente que não vai pro culto quando peca. Eu pequei e não vou pro culto. Porque Deus chega lá, Deus vai falar comigo. Não, eu não mereço. Desse tipo, você tá louco? Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, e sabia que tu ia cair mais 285 vezes, mas ele fez você filho e você continua sendo filho. Perfeito. Então, como é que tu tem medo de um Deus que te fez filho, sabendo que tu é essa tranqueira que você é e você já é filho? Você não merece isso não, cara. Então ame esse Pai, ame esse Deus. Agora, amando esse Deus, você teme esse Deus, você tem temor. Ter temor é levar ele a sério, leve a sério. Ter temor é levar a sério.
Uma coisa perfeita que eu tava refletindo essa semana é sobre a pureza do Antigo e do Novo Testamento, né? Quando você está impuro, no Antigo Testamento, se você tocar no outro, o outro também fica impuro. Quando Jesus chega, gente, ele é o puro. Ele é o mais puro. E aí, quando ele vai falar, principalmente com... Por exemplo, quem me tocou? Isso. Aquilo dali seria uma loucura. Sim, porque a doença daquela mulher era de fluxo de sangue, digamos assim, menstruação que não parava. Digamos assim, tinha um problema no útero, alguma coisa assim, que não parava de sangrar. Então ela estava impura todo o tempo. Aí, se ela tocasse Jesus, no Antigo Testamento, Jesus ficaria impuro. E ele ficou como? Ela que foi purificada. Então é isso que faz a diferença. Exatamente. A religião, se você toca, todo mundo tá impuro. Jesus, ele chega. Quando Jesus chega, aonde ele está? A pureza. A transformação. A transformação. Então, assim, é Jesus que te purifica, que te santifica. Isso. Aí vamos lá, você está dando uma teoria. Jesus que te santifica, que te purifica. Mas amanhã essa pessoa vai pecar, digamos assim. Como é que ela vai agir? Porque essa informação que você deu, eu quero saber se você, a partir de agora, quando acabar de receber essa informação, esse podcast, aí você assiste, aí você começa a chorar durante o podcast. Quando termina o podcast, você põe aquela música de Marcos Witt. Oh, quero ser como tu, quero ser um vaso de teu amor. Quero. Aí você começa a chorar, fala, Senhor, eu te amo, obrigado por que o Senhor falou comigo. E no outro dia que acontecer, você falou, Senhor, isso não me pertence, Senhor, me ajude a vencer. Olha o tipo de relação que mudou. Essa é a ideia que o Espírito Santo quer, construir uma relação de ajuda. Uma relação de transformação. O que transforma não é o medo que você tem de cair. O que transforma é o amor que você tem com quem não vai te deixar cair. Perfeito. E isso leva em pessoas também. Por exemplo, já confessei pecados a Nanda. Gente, é a mesma pessoa. Exatamente. Por exemplo, depois, tipo assim, é o mesmo olhar. É o olhar de amor e de misericórdia. Não há julgamento no corpo quando nós estamos em Cristo. Agora, quando eu estou na religião, filho, aquela pessoa pecou, aquela pessoa fez isso, né? Isso. Então existe uma total diferença e a gente tem que olhar com o olhar de Cristo. É claro que pessoas que vêm de famílias disfuncionais não acreditam em relações parentais, relações construídas, porque ele está sempre com o pé atrás nas relações. Sim. Peraí, calma lá, esse aqui é o corpo de Cristo. Mas eu não acredito na igreja. Pronto, você não acredita em você também. Faz assim, eu não acredito em mim, então se mate. Não vou me matar, então crê no outro. Como é que você vai se preservar e destruir o outro? Para com isso é incoerente. A coerência é dizer assim, poxa, Deus levantou um corpo. O corpo é a cabeça que está no céu, o corpo que está na terra, mas ele é que rege. E ele começa a espalhar essas relações por uma graça que vem do Espírito Santo. Agora você tem que fazer sua parte, tirar a religiosidade da sua cabeça. Quer dizer, enquanto você foi acolhido com amor, acolha com amor. Perfeito. Enquanto você foi acolhido com perdão, acolha com perdão. Enquanto você foi enxergado com misericórdia, enxerga com misericórdia. É claro que isso é um processo. E não vou falar que é geral, né? Mas quando você tem uma dificuldade em se abrir com alguém, ou de compartilhar, já existe um pré-julgamento dentro de você. Isso. Já existe um pré-julgamento. Porque quando eu realmente tinha essa dificuldade, eu fiz, o que é que vão pensar de mim? Ou então assim, não, a pessoa ela vai me esculhambar, por exemplo, né? Usando a palavra aqui. Vai rotular, talvez. Vai me rotular. Mas não, gente. O caminho com Jesus realmente é aquele caminho assim, filha, a gente se torna parecido. E não peques mais. A gente se torna parecido com Jesus. A gente se torna parecido. Que Deus abençoe a sua vida e não esqueça de enviar esse podcast para alguém que você ama. Porque a gente quer que as pessoas que estão ao nosso redor também cheguem até a Cristo, tenham a revelação. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe vocês. Até a próxima.